Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica Ribeiro. E eu espero que esteja todo mundo pronto para a nossa aulinha de hoje. Todo mundo já está com seu material ok em cima da mesa? Então, quero ver quem é que não vai perder uma informação importante dessa aula, combinado? Caso você não consiga assistir no momento que estiver passando essa aula na TV, você pode acessar a nossa aula também no nosso canal do YouTube, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Então, hoje também será uma aula de revisão do gênero que estamos estudando essa semana, certo? Que estudamos na semana passada também, que é o gênero entrevista. Acredito que está todo mundo sabendo tudo sobre entrevista, não é mesmo? Então, vamos começar a nossa aula? Na fluência da semana, hoje vocês farão uma leitura em voz alta. Na aula anterior, vocês fizeram uma leitura silenciosa, não foi? Hoje será uma leitura em voz alta. Hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta do texto Acidentes Domésticos. A leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Esta aproxima o leitor e o ouvinte do universo da leitura. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, chamem alguém da casa de vocês para ouvirem vocês lendo. Tenho certeza que será um momento prazeroso para vocês quanto para a família de vocês, ok? E leiam muito, leiam quantas vezes vocês conseguirem, porque a leitura ela é prática. Quanto mais você lê, melhor você fica na leitura, ok? Então, o texto dessa semana 28/6 a 2/7, é o texto Acidentes Domésticos. Então, já que hoje vocês farão a leitura em voz alta, quero ver quem é que vai ajudar a tia a ler juntinho aqui agora, ok? Juntinho com a tia. Então, vamos lá? Quem vai me ajudar? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Prevenir esses acidentes deve ser preocupação de todos nós a todo momento. Muitos deles seriam evitados com medidas simples e um pouco mais de atenção. Veja a entrevista sobre acidentes domésticos. Tá todo mundo lendo junto com a tia? Então vamos lá. Parte dos traumatismos ocorre dentro de casa. A pessoa encosta o braço na frigideira quente ou no ferro de passar, joga carne na panela, a gordura pula e atinge a mão de quem está cozinhando. Nesses casos, em geral, as lesões são pequenas e saram sozinhas. No entanto, queimaduras mais extensas e graves também acontecem e são comuns em crianças que se aproximam do fogo, tocam nos cabos das panelas e viram o conteúdo, leite, molho, água fervendo, sobre o próprio corpo. Drauzio, como pode ser definido o acidente doméstico? Dário Birolini. Tanto os acidentes ditos domésticos como os que ocorrem fora de casa não têm nada de acidental. São provenientes de situações que poderiam ter sido evitadas. Por isso, melhor seria usar o termo genérico trauma ou específico queimadura, queda, afogamento e esquecer a palavra acidente nesses casos. Drauzio, quais são as medidas que devem ser tomadas de imediato quando ocorre um trauma com sangramento? Dário Birolini. Em cortes, queimaduras ou outros tipos de traumas, na medida do possível, deve-se evitar o uso de produtos químicos ou de soluções caseiras. Drauzio, o que se deve fazer no caso de mordedura de cachorro? Dário Birolini. A mordedura de qualquer animal, inclusive de humanos, pode provocar infecções que se alastram, porque na boca de todos eles existem várias bactérias. Minha sugestão é que se recorra ao serviço de emergência, mesmo que o ferimento seja pequeno. Acidentes domésticos, /entrevista, /Drauzio Varela, /Drauzio Varela, uol.com.br. Então, adorei que vocês fizeram a leitura junto com a tia. Então, na aula anterior, vocês fizeram uma leitura silenciosa. Hoje, vocês farão uma leitura em voz alta. E eu adorei a participação de vocês, ó. Estão nota 10. Então, hoje, iremos continuar a revisão do gênero entrevista,
que eu aposto que é um gênero que vocês já devem saber todas as características, não é? Vocês já devem estar com essas características na ponta da língua. Então, vamos relembrar junto com a tia? Primeiro, o conceito de entrevista. A entrevista ela faz parte dos textos jornalísticos e é um gênero textual com função geralmente informativo, sendo vinculado aonde, gente? Vocês lembram? Vamos lá? Quero ouvir. Isso mesmo, jornais, o que mais? Televisão, o que mais? Rádio, internet, revistas. Muito bem, eu sabia que vocês já estavam sabendo de todo esse conteúdo. Então, há vários tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Vocês lembram quais são? Entrevista de emprego, a entrevista jornalística, a entrevista social, certo? A entrevista psicológica, dentre outras. Então, a entrevista, ela pode fazer parte de outros textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. Muito bem, estou gostando de ver. Então, vamos relembrar algumas características. É um texto marcado pela oralidade, que é um texto produzido pela interação de duas ou mais pessoas. Quem são essas pessoas? Vamos lá? Muito bem, perfeito. O entrevistador, que é quem? Isso mesmo, realiza as perguntas. E o entrevistado é quem? Responde a essas perguntas, podendo haver mais de um entrevistador e mais de um entrevistado também, ok? O objetivo é extrair informações e declarações sobre um determinado tema, um determinado assunto. E possui uma função social, certo? Então, são textos que eles possuem esse objetivo de extrair informações e declarações sobre um determinado assunto com essa função social, ok? Então, esses textos, eles possuem grande importância para a sociedade, uma vez que eles possibilitam aos leitores, à população, ter acesso ao conhecimento, certo? Esse conhecimento sendo estudado, pesquisado, apurado por especialistas na área que irão trazer informações de maneira completa, de maneira correta e de maneira bem sintetizada, ok? Mas também com uma linguagem que seja acessível ao público, ok? Porque a linguagem da entrevista ela deve ser adequada tanto à pessoa que será entrevistada, quanto ao público leitor, para que todo mundo que leia aquela entrevista consiga compreender facilmente o assunto que ela deseja transmitir, ok? Então, são textos muito importantes, tanto para a difusão do conhecimento, como para a formação de opinião, quanto para o posicionamento crítico da sociedade diante de diversos temas, ok? Uma vez que ele propõe esse debate, ele propõe um debate, uma reflexão acerca de um determinado assunto. Então, vamos lá? Características, textos informativos e ou opinativos, presença de entrevistador e entrevistado, como já falamos anteriormente, linguagem dialógica e oral, ou seja, é um texto constituído com base no diálogo, em uma conversa que irá gerar uma reflexão, marca do discurso direto da subjetividade, então haverá uma transcrição da fala tanto do entrevistador quanto do entrevistado, bem como marca da oralidade e ainda observações entre parênteses, como aplausos, risos, certo? Das ações tanto do entrevistador quanto as do entrevistado. E a subjetividade é porque será um texto que poderá possuir a opinião do entrevistador, bem como a opinião do entrevistado, ok? Todo mundo entendeu direitinho até aqui? Muito bem. Linguagem formal e informal. A linguagem formal é aquela em que empregamos a norma culta da nossa língua. E a linguagem informal é aquela que utilizamos no nosso dia a dia, ok? Então, o tipo de linguagem vai depender da entrevista, da pessoa entrevistada, do público leitor. Lembrando que tem que ser uma linguagem de fácil compreensão para que seja compreensível ao leitor, ok? Planejamento da entrevista, também já estudamos esse planejamento.
Então, eu quero ouvir vocês. Quais são os passos do planejamento de uma entrevista? Vamos lá? Quero ouvir. A escolha do tema. Próximo. A tia não vai falar. Vamos lá? A elaboração de roteiro. Muito bem. Próximo. O título. E, por fim, a revisão. Eita, vocês estão nota 10 nesse assunto, não é? Então, só relembrando, a escolha do tema é o primeiro passo para se realizar a entrevista, certo? Então, somente depois, quando você escolhe o tema, que você poderá escolher o seu entrevistado, que será uma pessoa que tem mais conhecimento sobre aquele tema e irá contribuir para enriquecer o seu texto. Próximo passo, eu já escolhi meu tema, já escolhi meu entrevistado. Qual será o próximo passo? A elaboração de um roteiro que o entrevistador deverá levar no dia da sua entrevista, certo? Deverá ter em mãos no momento da entrevista. Então, o roteiro são questões que irão nortear todo o trabalho da entrevista, certo? Então, para elaborá-lo, é necessário que o entrevistador faça uma pesquisa sobre o tema e sobre o entrevistado. Então, essas perguntas, elas guiarão todo o momento da entrevista, mas lembrando que no momento daquele diálogo, daquela conversa, poderão surgir outras questões, certo? Outras questões muito interessantes também. O título. Então, o título deverá ser... Muitas entrevistas, elas possuem um título, certo? Então, esse título, ele deverá ser um resumo do assunto abordado na entrevista. Então, ele deverá ser bem interessante, bem criativo para chamar a atenção do leitor. E, por fim, a revisão. Então, feito todo esse trabalho, a escolha do tema, a escolha do entrevistado, o roteiro, o título, o último trabalho é a revisão, certo? Então, depois que você já fez todo esse trabalho, o entrevistador deverá fazer uma revisão do seu texto para identificar possíveis erros na escrita. Então, se a intenção do entrevistador foi realizar essa entrevista com o entrevistado e divulgar para o público leitor, no momento da entrevista ele deverá levar uma câmera ou um gravador e depois realizar a transcrição da fala de ambos, ok? A transcrição integral da fala de ambos. Então, planejamento ok, certo? Então, vamos relembrar como é que se organiza uma entrevista. Aqui em cima temos a seção da revista, que é o jornal. Próximo, nome do entrevistado. Próximo, uma introdução à apresentação da pessoa entrevistada, que é um breve resumo que nem vimos na aula anterior, que tinha antes da entrevista do Neymar começar, tinha um breve resumo falando sobre ele, certo? Relacionando a temática que seria abordada. Próximo, nome do entrevistador. Do outro lado, temos o título, uma foto do entrevistado ou entrevistada. Temos aqui frases de destaque, em destaque do entrevistado ou entrevistada, aquelas frases marcantes que ficaram marcadas no momento da entrevista. E, por fim, temos o texto formado pelas falas do entrevistador e do entrevistado. Como já vimos em algumas entrevistas, em algumas aparecem qual é o nome do entrevistador e o nome do entrevistado, ou apenas aparece em destaque a fala do entrevistador e logo abaixo a fala do entrevistado, certo? Então, todo mundo entendeu direitinho até aqui? Muito bem. Tipos de entrevistas. Tem uma entrevista individual, que é realizada por um jornalista e uma pessoa entrevistada, certo? Que deve ser agendada previamente. Temos uma entrevista exclusiva, então lembrem desse nome, exclusiva, é uma entrevista concedida a apenas um jornalista sobre uma temática que ainda é desconhecida por todos, certo? Uma entrevista em grupo, como está sendo exemplificada aqui na imagem ao lado,
que também é conhecida como coletiva de imprensa, que é uma entrevista realizada por diversos jornalistas de diversos veículos, em que cada um faz sua respectiva pergunta ao entrevistado ou entrevistados, tá? Temos a entrevista de personalidade, que é a entrevista realizada com pessoas famosas, que vai descrever sua vida, seus gostos, seus costumes, certo? Temos a entrevista de pesquisa, que é realizada por especialistas que irão fornecer informações técnicas sobre um determinado assunto, só que utilizando uma linguagem que seja acessível a todos, para que o leitor consiga entender aquela linguagem e ter acesso àquele conhecimento. Temos a opinativa, que é realizada por pessoas que possuem um conhecimento acerca de um determinado tema, certo? Possuem experiência, como atletas, estudiosos ou profissionais consagrados na área. E a de rotina, que é aquela em que é baseada com base em acontecimentos que ocorrem em nosso dia a dia. Então, quem são os personagens dessa entrevista? São as pessoas que fizeram parte daqueles acontecimentos, como pessoas envolvidas em acidentes, assaltos, enchentes, dentre outros acontecimentos que ocorrem diariamente, certo? Então, só relembrando que aqui é um conteúdo de revisão e até aqui todo mundo já entendeu direitinho, não é mesmo? Podemos continuar? Muito bem. Então, entrevista não presencial. A falta de tempo das pessoas e o avanço da tecnologia tem contribuído para que o gênero entrevista sofra transformações. Então, antigamente, para que ocorresse uma entrevista, era necessário que o entrevistado ficasse frente a frente com o entrevistador. Mas com o avanço da tecnologia, o entrevistado pode estar do outro lado do mundo e fazer aquela entrevista, como entrevistas que são realizadas na TV ao vivo, com a pessoa do outro lado do mundo, com fusos horários diferentes, mas mesmo assim fazer aquela participação naquela entrevista da TV, certo? Hoje em dia, essas entrevistas são ainda mais comuns por conta do momento em que estamos vivendo, que necessita de um distanciamento social. Então, isso é possível graças ao avanço da tecnologia. Não precisa mais necessariamente o entrevistador estar cara a cara com o entrevistado ou entrevistados, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vocês lembram que na aula anterior lemos uma entrevista com a formiga? Quem lembra? Ah, vocês lembram, não é? Hoje teremos a resposta da cigarra, vocês acreditam? Então, vamos descobrir o que foi que a cigarra achou da entrevista da Dona Formiga. Vamos lá? Então, a entrevista com a Dona Formiga, publicada na Florestal no dia 7 de fevereiro, teve uma imensa repercussão nacional. A opinião pública está dividida. Hoje, o repórter João Grilo conseguiu um depoimento de Dona Cigarra, momentos antes da sua participação no Festival Internacional da Mata Atlântica. Famosa, não é essa cigarra? Então, vamos lá. Repórter: a senhora tem conhecimento de que as formigas estão preparando um protesto no festival contra o abuso que a senhora faz da lei do silêncio, cantando fora de hora e atrapalhando o trabalho delas? Dona Cigarra: meu empresário já tomou providências a respeito. Um esquema de segurança já está montado. Tive ameaças até de sequestro. Mas tudo isso a despeito daquelas pestinhas insignificantes, quadradas, que querem controlar a liberdade alheia. Repórter: mas a senhora não tem medo de violência da torcida das formigas? Dona Cigarra: medo? Imagine, já enfrentei multidões, ninguém me intimida. Já participei também de comícios monstros, prestigiando os políticos do meu partido. Ninguém vai calar a minha voz. Repórter: e quanto ao futuro, a senhora não se preocupa com o dia de amanhã? Dona Cigarra: esta é uma preocupação típica das formigas. Depois, eu sou um artista de sucesso. Todo ano lançam meus discos. Além disso, a minha marca vende 1000 produtos para a juventude. Não vou ficar por aí juntando folhinhas debaixo do meu colchão. Repórter: só uma última pergunta. A senhora é contra ou a favor do modo de vida das formigas, Dona Cigarra? Não tenho mais nada a declarar.
e já está na hora de eu entrar em cena. Adeus e com licença. Então, vocês gostaram da resposta da cigarra à entrevista da Dona Formiga? Então, é um texto retirado de https:/br.pinterest.com/pin 588142032559137982. Acesso em 10/6/2021. Então, esse é um exemplo de entrevista, tá, gente? Então, vocês lembram que na aula passada a tia apresentou alguns desafios que algumas crianças realizaram quando assistiram a nossa aula da TV da semana passada, não é mesmo? Então, só relembrando, vamos relembrar qual desafio foi esse? Entrevista. Vamos simular um ping-pong? Convide alguém de sua família que more com você e faça as perguntas abaixo. Lembre-se de anotar as respostas nas linhas. Se possível, cole uma foto do entrevistador ou entrevistadora com o seu entrevistado ou entrevistada. Então, aqui temos um espaço para o nome do entrevistador ou entrevistadora e o nome do entrevistado ou da entrevistada. Então, as perguntas, letra A. Uma comida, um filme, um lugar. O que mudaria no mundo? O que mudaria em você? Sonho ainda não realizado. Maior felicidade, inspiração de vida. E mande um recadinho para alguém que você gosta muito. Então, agora a tia vai apresentar para vocês alguns desafios nota 10 de uns alunos que dessa vez não foram do 4º ano, foram do 5º ano, que assistiram a aula e resolveram mandar os desafios feitos para a tia Érica. Vocês querem ver? Então, vamos lá. Temos aqui um trabalho do aluno Igor Duran, aluno do 5º ano da Escola Municipal Parque Tararé, meu aluno, tá, gente? Aluno da professora Érica Ribeiro. Então, nome do entrevistador, Igor Duran. Nome da entrevistada, Ionara, que é a mãe do Igor. Uma comida, galinha caipira. Um filme, A Culpa é das Estrelas. Um lugar, minha casa. O que mudaria no mundo? Acabaria com a fome e a violência do mundo. O que mudaria em você? Não seria tão chorona. Sonho ainda não realizado, minha casa. Maior felicidade e inspiração de vida, meus filhos e viver com eles. Mande um recadinho para alguém que você gosta muito. Um grande abraço para minha prima que está longe. Que Deus abençoe todos os dias e um beijo. Que legal, não é, gente? Igor e sua mamãe arrasaram. Então, temos aqui, ó, aluno Igor Duran e sua mãe e entrevistada Ionara. Fotos concedidas e autorizadas pelos pais da criança. Então, olha aqui que lindos o entrevistador Igor e a entrevistada Ionara, que é a sua mamãe. Então, eles estão de parabéns, eu adorei. Nota 10. Vamos ver aqui a outra entrevista? Vocês gostaram também? Então, ó, palmas para o Igor, que fez esse trabalho com todo capricho e enviou para a tia. Mesmo ele não sendo aluno do 4º ano, mas ele assistiu a aula e resolveu mandar, certo? Vamos ver aqui o próximo. Então, o próximo aluno também é o Juan Carlos, aluno do 5º ano da Escola Municipal Parque Tararé, que também é meu aluno e assistiu a aula e resolveu mandar o desafio escrito para a tia, certo? Então, letra A, uma comida, panelada, um lugar, Campo Largo, Piauí. O que mudaria o mundo? Amor, respeito, solidariedade, menos racismo. O que mudaria em você? A obesidade. Sonho não realizado, casa própria. Maior felicidade, inspiração de vida. Saúde, minha família. Mande um recadinho para alguém que gosta muito. Eu lhe amo, meu querido sobrinho Juan Carlos. E o nome da entrevistada, Maria do Carmo Fernandes Souza. Entrevistador Juan Carlos. Então, ó, parabéns, Juan Carlos. Parabéns para a sua titia que aceitou fazer parte dessa entrevista, ó. Um beijo para vocês, nota 10. E um beijo também para todos os alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Parque Tararé, certo? Fiquei muito feliz com o trabalho de vocês. Então, aqui temos uma foto do aluno Juan Carlos e sua tia Maria do Carmo. Lembrando que são fotos concedidas e autorizadas pelos pais das crianças e pela entrevistada. Olhem que lindos, então, palmas para eles e parabéns pelo trabalho tão bem feito, feito com tanto capricho e empenho, certo? Lembrando que quando vocês quiserem
mandar alguma atividade para a tia, que a tia coloca aqui na TV, vocês podem solicitar os professores de vocês que enviem para mim, e aí eu vou saber, vou fazer uma pesquisa, vou escolher os textos mais bem caprichados e posso apresentar aqui, se vocês permitirem, tá bom? Então, adorei esse desafio, adorei a participação de vocês e conto com a participação nos próximos desafios que virão, tá bom? Então, um beijo, ó, amei! Então, vamos dar continuidade agora à nossa aula. Hoje iremos falar de sentido de palavras ou expressões. Então, as palavras e as expressões, elas possuem vários sentidos de acordo com o contexto em que elas estão inseridas, ok? Uma palavra é composta por duas partes. A primeira é a forma escrita e sonora, denominada significante, e a segunda está relacionada ao que a palavra expressa, o conceito trazido por ela, denominado significado. No que se refere ao significado das palavras, elas se subdividem da seguinte forma: temos o sentido real, que é o sentido literal da palavra, sendo o sentido comum que se costuma atribuir a determinada palavra que chamamos de sentido denotativo. E temos o sentido figurado, que é o sentido simbólico, figurado que pode ser atribuído a uma palavra, que é o sentido conotativo, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vocês vão entender melhor agora com os exemplos. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, aqui, quando o amiguinho do Chico Bento utilizou a expressão 800 cabeças de gado, ele quis dizer que o pai dele possuía 800 animais, certo? Mas o Chico Bento entendeu que ele estava falando só da cabeça. Então, ele falou, então meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, aqui a expressão cabeças de gado, utilizada pelo amigo do Chico Bento, ele utilizou no sentido figurado. E quando o Chico Bento falou que o pai dele só tem um boi, mas ele está inteirinho, então, ele entendeu como se fosse no sentido real, certo? Vamos ver o próximo exemplo. Eu odeio estes pneus, ó, a moça aqui se olhando no espelho. Eu adoro esses pneus, aqui o mosquito da dengue, não é, gente? Temos que ter sempre cuidado. Então, eu odeio esses pneus. A palavra pneus, essa moça empregou no sentido real ou no sentido figurado? Será que ela tem um pneu aqui na cintura, aquele pneu de bicicleta, um pneu de carro? Não. Então, ela utilizou no seu sentido figurado. Ela se referiu às gordurinhas que tinha aqui na barriga. Quando o mosquito da dengue falou, eu adoro esses pneus, será que ele estava se referindo à gordura? Não, ele estava se referindo realmente ao pneu objeto, certo? Porque é onde ele adora se proliferar, ok? Exemplo 3, passa o dia todo trabalhando e você não levanta o dedo. E o Hagar, levantou o dedo. Será que quando a esposa dele falou, você não levanta um dedo, ela falou no sentido real ou no sentido figurado? A expressão levantar um dedo, ela utilizou no sentido figurado, ela quis se referir que ele não ajudava nos afazeres domésticos e ele entendeu no sentido real e levantou o dedinho dele, certo? Entenderam essa diferença entre sentido real e sentido figurado? Muito bem. Então agora a tia vai dar um tempinho para vocês irem beber uma água, irem ao banheiro, mas não desliguem a TV que já já estamos de volta, combinado? Então, até já!